Olá, muito boa noite, início de noite. Muito boa noite a todos. Aguardando então aqui os primeiros a aparecerem para nossa conversa, nossa live de hoje, deste domingo. Sejam muito bem-vindos a esse nosso espaço aqui de convivência. Muito feliz por estar mais uma vez aqui, por nós podermos estar juntos. Oi, Ilka, tudo bom? Que bom te ver por aqui. Ilka já chegou, Regis também. Quem mais tá por aí, dá um oizinho, deixa seu oi, para a gente saber quem é que tá por aqui. Pessoal, hoje a gente optou por conversar um pouquinho sobre responsabilidade, né? De certa forma. E é uma conversa, assim, é uma proposta de tema que a gente já tinha proposto há um tempo atrás, numa pergunta, né, que nós fizemos, uma enquete, e esse tema foi bem votado. Aí acho que foi a última vez que a gente fez enquete, em 2020, foi o segundo mais votado de uma série de assuntos, né? E aí eu prometi que ele ia sair e agora está saindo, né? Vamos conversar um pouquinho sobre assumindo a parte que me cabe. Isso não deixa de ser responsabilidade, né? Esse assunto fala no coração de vocês? O que que fala? Como é que vocês estão aí em relação a isso, né? Assumir parcelas de responsabilidade, assumir o que nos cabe, aonde, né? Perguntei até se alguém tinha alguma questão para dizer, a Karina comentou alguma coisa a respeito do trabalho com os pais. Bom, esse tema é muito amplo, né? A gente pode abordar de vários aspectos, sob vários olhares, né? De vários pontos de vista. E então a gente vai fazer algumas abordagens que não esgotam mesmo o tema, não tem como esgotar, né? É grande. Mas eu queria, para começar a gente conversar um pouquinho sobre isso, perguntar assim para vocês. Oi, Marlete, bem-vinda. Queria perguntar assim, ó, quem aí que está aí do outro ladinho, quando era criança, por exemplo, né? Ou adolescente, que fez alguma coisa, né? Em algum momento e deu errado, né? De repente os pais avisaram, olha, vai dar errado. Ou disseram, não faz tal coisa. E aí a gente foi lá e fez. Ou quebrou alguma coisa em casa. E aí quando a pessoa te olha assim, o responsável, né? O adulto, né? Dá aquela olhada pra gente. Assim, e aí, qual é a primeira coisa assim que a pessoa diz, né? A criança, o adolescente. Não fui eu. Quem nunca disse? Quem nunca aí? Não fui eu. E se tem alguém junto, tipo um irmão, um primo, um amiguinho, né? Foi fulano, não fui eu. Oi, Elô, tudo bom? Que bom te ver aí. Quem nunca, né, diante de uma situação assim, quando menor, né, não se viu nessa posição de dizer, eu não fiz isso, não fiz tal coisa. E fez, sabendo que, né, com medo da consequência, né? Na verdade, é isso que faz com que a gente não assuma muitas vezes as responsabilidades, né? O medo da consequência, o querer se livrar das consequências. E esse comportamento infantil, né? Porque é muito comum, ele é um sinal também um pouquinho de algum grau de maturidade que a gente tem, todos nós temos, é natural. Às vezes a gente pode perfeitamente estar diante de uma situação e dizer não quero assumir. Às vezes a gente até nem percebe que tem responsabilidade de tanto que a gente nega aquilo, né? Porque é o outro que faz, não fui eu. A gente vai se condicionando a isso. Às vezes, até os pais, né? Nós, né? Diante assim
uma criancinha bem pequenininha, um bebê, por exemplo, o bebê bate no móvel, né? Tá aprendendo a caminhar, engatinhar, o bebê bate no móvel e se machuca, bateu a cabeça. E aí doeu a cabeça. A pessoa vai lá e olha para o móvel e bate no móvel, né? E diz feio, né? Xinga, móvel feio, né? Fez isso com o bebê. Quer dizer, não foi o bebê que bateu. Alguém veio, eu já começo a tirar a responsabilidade da criança ali. Às vezes com um jovem, com adolescente, né? No colégio. Ah, ele fez tal coisa. Meu filho não. Então a gente vai escamoteando a realidade, às vezes, né? De forma a não assumir as coisas do jeito que são, não reconhecer o que é, e isso também, e disso se trata também na vida, ter força para fazer as coisas. Porque quando a gente fica nessa de não reconhecer o que é e de não assumir a parcela de responsabilidade que a gente perde força. Né? A gente vai gastando energia em negar situações e também em não buscar soluções, em não assumir, às vezes, as consequências, né? Não pagar o preço pelas escolhas. É isso que a gente fica querendo evitar. Né? Então, como é que está essa questão de assumir a parte que me cabe nos conflitos? Será que é sempre o outro? Eu estou nessa de terceirizar a responsabilidade ainda? Tudo bem que nem sempre sou eu, e isso também é outra coisa importante. Saber também deixar com o outro aquilo que é do outro. Porque ao mesmo tempo que tem pessoas que terceirizam as responsabilidades, não querem assumir a sua parcela de responsabilidade em nada, às vezes também estão assumindo coisas que não são suas. E aí eu tô também dificultando a minha caminhada e dificultando a vida do outro também. O outro não, o outro é que nem isso que a gente faz com a criança, né? O bebê, eu tiro dele a responsabilidade, eu tiro dele a possibilidade de crescimento quando eu estou assumindo coisas que são dele. Além de dificultar a minha vida, eu impeço o crescimento e a evolução do outro que está ali. Então, assumir a parte que me cabe e deixar com o outro aquilo que é do outro. Isso é sinal de crescimento, é sinal de maturidade, é sinal de evolução. E é importante que a gente dê esse passo na nossa vida e com isso a gente aprenda também a pagar o preço, né, das nossas escolhas, assumir as consequências dessas escolhas, né? Porque às vezes até mesmo no caminho do autoconhecimento, no caminho da evolução, no caminho da espiritualidade, né? As pessoas buscam respostas prontas. A gente quer, né? Falo as pessoas como se eu não fizesse parte, não, todos nós. Né? A gente quer que chegue alguém de fora e me traga uma solução e me diga o que fazer, e aí eu vou fazer exatamente aquilo que aquela pessoa fez, falou, mas isso, olha que interessante, quando eu estou fazendo aquilo que aquela pessoa falou, eu estou, de certa forma, também escapando de assumir responsabilidade, né? Porque daí se der errado, não é eu fiz o que fulano disse. A gente tem uma estratégia mental muito interessante para escapar, né? De assumir a nossa parcela de responsabilidade pelas coisas, de encarar a real, né? Então, mesmo no nosso caminho de autoconhecimento, de evolução, no caminho de aprendizagem, nas escolhas que a gente faz, eu posso e devo buscar ajuda, buscar apoio, buscar amparo, buscar pessoas, de repente, que eu julgue que já fizeram o caminho, né? Que tem um pouquinho mais de caminhada e de entendimento em alguma coisa, porque ninguém tem todos os aspectos desenvolvidos na sua vida. Às vezes a pessoa tem mais facilidade num lado, mas está tendo dificuldades em outro e a gente não sabe. Então eu posso até buscar opiniões, mas eu tenho que ter claro que são só opiniões, que são teorias, às vezes boas teorias aplicáveis, mas são teorias e que se eu escolher seguir aquele caminho, ou doutrinas,
ou enfim, o que for, né? Se eu escolher seguir aquele caminho, a escolha é minha. E quem vai pagar o preço dessa escolha sou eu. E eu assumo, então, as rédeas da minha existência e eu sou capaz, como adulta, de fazer aquilo que eu acho que deve ser feito e quando aquilo não, não der, se não der um resultado que eu espero, eu acolho esse resultado. E bom, foi assim, eu escolhi desse jeito. E agora eu vou ver outra possibilidade, outro caminho. Não foi o outro, fui eu. Eu assumo. E aí é importante a gente começar a dar uma olhadinha nos conflitos. Qual é a minha parcela de responsabilidade? Eu sei assumir, né? Na saúde, e agora a gente está nessa situação, né? Todo mundo preocupado com a questão de saúde. Qual é a minha parcela de responsabilidade com os cuidados de saúde que eu tenho? Eu quero ter uma vida saudável, um corpo sadio e mantendo hábitos que não são saudáveis? Eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha higiene pessoal, eu cuido do meu sono, eu dentro das possibilidades que eu tenho, evidentemente, né? Ou eu ainda insisto em manter o que comportamentos que não servem mais. Não estou dizendo que a pessoa tem que abandonar completamente coisas que ela gosta. Ah, eu gosto de doce, eu gosto de, né, de extrapolar de repente em alguma coisa. Pode eventualmente fazer isso, mas com equilíbrio se eu quero assumir a responsabilidade por ter uma vida saudável, uma saúde mais equilibrada, uma imunidade melhor. É evidente isso. Mas não, eu quero ter uma vida desregrada, mas eu não quero pagar o preço disso. E às vezes o preço ele não é na hora, ele vem muitos anos depois, né? E a gente precisa ter claro isso. Se eu fiz a escolha desse caminho em termos de cuidado de saúde, é isso que eu vou ter lá na frente. Antigamente a gente não tinha isso muito claro porque a gente não tinha padrões de comparação. Hoje em dia a gente tem. Então, se a gente tem padrões de comparação, a gente precisa entender as consequências das nossas escolhas. E cada escolha tem uma consequência. Então, eu assumo a parte que me cabe e pago o preço. Se eu tive uma vida desregrada, eu posso ter, de repente, por conta de uma genética muito abençoada, um, uma saúde mais ou menos equilibrada, mas isso não é o normal, não é o padrão, não é o comum. Se eu tenho uma vida desregrada do ponto de vista do cuidado com o corpo físico, do cuidado com a saúde física, é muito provável que amanhã ou depois eu vá desenvolver, tenha mais possibilidade de desenvolver doenças. Eu tenha mais possibilidade de ter uma imunidade mais baixa. Então, são as escolhas que a gente faz. E assim na saúde física quanto na saúde mental. O cuidado com a minha saúde mental, assumir a parte, porque eu quero que algo externo venha e resolva. Isso é mágico, pensamento mágico. Isso não existe. Então, cada escolha tem um resultado. E eu preciso saber que fui eu que fiz, eu que tomei aquela decisão. Evidentemente que há pessoas que têm melhores condições de escolher. Claro que sim, a gente sabe disso. Bom, aí são fatores outros que estão envolvidos, né? Fatores externos, fatores da própria condição do mundo em que a gente vive. A gente sabe que há situações em que as pessoas não podem, mas ainda assim há algumas possibilidades para cada um de nós. E nos conflitos, como é que está a nossa parcela de responsabilidade? A gente é capaz de assumir ou a gente acha sempre que é só o outro que incomoda, né? É só o outro que me faz mal? Qual é a minha parcela? Onde foi que eu cutuquei o outro? Ou onde foi que eu permiti que o outro me desrespeitasse? Porque às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu sou uma querida.
mas eu deixo tudo, eu não imponho limites. E é preciso também aprender a impor limites. Se eu tenho dificuldades em impor limites, eu preciso começar a aprender a trabalhar essas questões. Às vezes pode ser que eu queria tanto ser amada que eu aceito qualquer negócio. Então eu preciso buscar a fonte do amor dentro de mim, né? Que está lá na minha origem, perceber o quanto eu fui auxiliada até hoje na vida para estar onde eu estou. Todos nós tivemos infinitas oportunidades de crescimento e infinitas oportunidades, não, infinitas situações de ajuda. A gente precisa abrir os olhos para isso, porque a gente olha só para as situações que nos faltaram, que nos doeu, que não sei o quê, porque a gente ainda enxerga a escassez, a gente ainda enxerga a falta. Está na hora de encher nosso coração de gratidão e assumir no conflito a minha parcela, né? Bert mesmo sempre comenta, né? Nas questões das separações, por exemplo, né? Eu assumo a minha parcela de responsabilidade pelo que não deu certo entre nós e deixo a sua com você. Tudo que eu te dei com muito prazer e eu recebo tudo que veio de você. A gente sabe receber com prazer o que veio do outro, que muitas vezes veio e a gente não reconhece. A gente só olha porque não foi bom. E teve coisas boas nas relações e teve coisas ruins. E as ruins têm dois lados. Tem há quem não queira olhar a sua parcela, porque é muito mais confortável eu permanecer como inocente. Mas os inocentes são as crianças, não crescem, não assumem. Adulto olha para o que é e assume o que fez, né? E então, né? E às vezes, por exemplo, na família, né? Não só no, mas nas várias situações dentro da nossa família, eu assumo a minha parcela nos trabalhos domésticos, por exemplo, né? Às vezes as mulheres assumem muito mais a parcela dos trabalhos domésticos, mas elas também sabem delegar, né? Deixar com o outro também, né? São coisas a serem modificadas, a serem pensadas, a serem trabalhadas. Às vezes, eu não quero que o outro faça porque o outro não faz do meu jeito. Mas o meu jeito é o meu jeito, o outro tem o jeito dele. O jeito dele de fazer, que é tão válido quanto o meu, é diferente. E daí? O que tem de errado nisso? Eu vou continuar me sentindo injustiçada sempre? Ou eu vou dar o direito do outro fazer as coisas do jeito que ele pode fazer, que ele sabe? No trabalho, na profissão, né? Qual é a parte que me cabe? Se eu tenho uma profissão, se eu tenho um trabalho, se eu tenho uma situação profissional a enfrentar, eu tô ali inteira e dando o meu melhor, a minha parte, ou eu só espero receber? Eu faço o que me cabe? Por que eu tô ali? São coisas que a gente não pensa e, e a gente vai escamoteando a verdade, né? Quem é a pessoa capaz de mudar a minha situação? Qualquer situação que seja para melhor. É o outro ou sou eu, né? Então, essa coisa da autorresponsabilidade é algo que a gente precisa começar a ter, mas também entender que nós não somos responsáveis por tudo. Às vezes a gente tem, por exemplo, quando as pessoas vêm nos procurar muitas vezes, né? Elas relatam problemas que os outros têm e não os seus próprios problemas, né? Então, por exemplo, é o meu marido, é a minha mãe, é o meu pai que não faz isso, que não faz aquilo. Ou então, minha mãe que não deixa meu irmão assumir as suas responsabilidades. Ou meus pais brigam muito. O que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar?
a gente está mais preso às dificuldades dos outros do que a olhar para nós mesmos e para fazer a transformação na nossa vida, né? Nossa transformação interna. Porque é mais fácil olhar para o externo do que o interno. Eu resolvo o de todos, mas não faço por mim. E aí, né? Então, se de repente aquela pessoa ainda não está preparada para um caminho de autoconhecimento que eu acho que ela deve seguir, e olha, eu acho que ela deve seguir, foi bom para mim, não quer dizer que venha a ser boa para o outro, né? Tem que respeitar o tempo dele. Cada um tem o seu tempo, seu caminho, e aí eu deixo com ele as consequências das escolhas que ele faz e fico com as minhas, com respeito, né? Se de repente os pais têm dificuldade de relacionamento, talvez seja até essa forma que eles acharam de se amar. Há pessoas que se relacionam assim, e enfim, né? São eles. Se cada um precisa assumir a sua vida e as suas escolhas, e eu preciso respeitar as escolhas da forma de viver do outro. Isso às vezes é muito difícil para a gente, porque a gente fica nessa de querer consertar o mundo e assumir responsabilidades que não são nossas. Deixar com o outro o que é do outro e ficar com o que é meu, assumindo a parcela que me cabe dentro das relações, dentro da vida, dentro, enfim, né, de tudo, por aí vai, né? Porque daí, se eu tô nessa de querer modificar a vida do outro, eu não tô focada em fazer a minha vida, em seguir o meu caminho, dar a minha caminhada, né? Que só eu posso seguir. E aí, quando eu invisto na minha mudança, muitas vezes isso acaba reverberando também nas relações com os outros. Às vezes, dá cliques em muita gente ao mesmo tempo, né? Então, ficar com o que é meu e deixar o outro com o que é do outro, assumir a minha parcela nas minhas relações, assumir a parte que me cabe no meu autocuidado, na minha saúde física, na minha saúde mental, na minha saúde emocional, assumir a parte que me cabe nos conflitos que eu estou inserida e viver dentro disso, o que eu posso fazer, quais são as possibilidades, assumir a parte que me cabe como cidadã, né? Assumir a parte que me cabe no meu trabalho profissional. Às vezes, a gente pega e diz assim, meu problema é que eu, de repente, tenho muita. Eu não tenho falta de fé, por exemplo. Porque eu sou esquecida pelo plano espiritual, por Deus, porque não sei o que, eu sou uma pobre coitada. E, na verdade, qual é o comportamento da pessoa? Ela não costuma se ligar com a espiritualidade, ela não faz oração, ela não medita, ela não se envolve de fato com essa questão. Ela não busca forças, ela não faz um trabalho de autoconhecimento. Então, será que de fato ela é esquecida ou ela não assumiu a parte que lhe cabe no seu processo de desenvolvimento pessoal? Né? Às vezes a pessoa diz, meu casamento está em crise, e a culpa é do outro. E aí, às vezes, a gente vai ver na vida pessoal, no relacionamento, a pessoa não respeita o outro, ela às vezes está olhando mais para terceiros, né, do que para a própria relação, né? Tem dificuldades na área de dar carinho, de dar atenção, não respeita o parceiro, e aí, como é que fica? O casamento tem crise, por quê? Qual é a minha parte? Às vezes, eu também não impus limites. Às vezes a pessoa reclama da crise financeira, e tudo bem, nós temos, e às vezes a pessoa só coloca a culpa no externo, no governo, enfim, sei lá o que mais. Mas muitas vezes a gente vai ver o que acontece, gasta mais do que ganha, não tem controle orçamentário, não procura se informar, não vê oportunidades. Existem situações em que a pessoa está colocada e ela não consegue modificar mesmo.
Mas existem situações em que ela tem uma parcela e é necessário aprender a enxergar isso. E não só terceirizar responsabilidades. Às vezes a pessoa reclama que eu não tenho ninguém, ninguém se importa comigo, né? Eu vivo sozinha o tempo todo. E aí ela mesma diz, isso é porque as pessoas me invejam, isso é uma injustiça, é porque eu sou uma pobre coitada. Aí vai ver como é que ela é nas relações, né? Não sabe respeitar as pessoas, não sabe se relacionar, quer ser sempre, quer ser sempre ela em primeiro lugar. Às vezes a pessoa traz carências profundas, ela exige demais do outro, ela exige que o outro atenda às suas necessidades o tempo todo. E nós, como adultos, precisamos aprender a nos atender. Ninguém tem que nos atender. A gente atende criança. Cada um tem a sua vida. E parece estranho a gente falar isso, mas é necessário ser falado, sim, né? Às vezes a pessoa tem vícios, né? E, eu tenho recaídas, mas a culpa é das minhas más companhias. A culpa é dos outros, dos amigos, né? Na verdade, a pessoa tem lá suas questões em aberto, não consegue olhar para elas. Tem muito mais coisas. E tem a parte da responsabilidade dela, sim, né? Aquela questão de procurar ajuda, de seguir firme no propósito da ajuda, né? De olhar para suas questões com coragem, né? Porque eu estou falando assim, né? Claro, a gente está generalizando. Cada situação é muito real, são situações de dor que as pessoas vivem e elas precisam ser olhadas com afetividade, com amorosidade, mas primeiro pela própria pessoa. Perceber-se o quanto a gente é amparado para estar aqui, o quanto foi, quanto foi cada pessoa que viveu antes deu de si para que nós estivéssemos aqui. Sem falar da nossa história espiritual, para quem entende que nós temos vidas anteriores, né? Então, às vezes a pessoa vai sempre nessa do terceirizar. Uma coisa bem, bem boba, assim, eu fui multada. Mas isso foi uma injustiça. E, na verdade, eu não respeitei a lei do trânsito. Tem. Mas não pode ser assim, não, mas está posto, é assim. Eu não fiz, né? Então, oi, Valesca, que bom te ver aí. Às vezes a pessoa, bati no poste andando na rua. Mas sei lá, a gente vai inventando desculpas e na verdade eu estava olhando o WhatsApp, Facebook, Instagram, não olhei para qual direção eu estava caminhando. Assim, na vida, a gente não está olhando para qual direção a gente está caminhando e a gente não quer aquele resultado e está caminhando para ele. Cada escolha, cada situação vai trazer uma consequência. E eu assumir as consequências é sinal de dignidade, de fortaleza, de grandeza. Isso me dá força para continuar. Então, assumir a parte que me cabe em todas as situações e deixar cada um com a sua parcela de responsabilidade. Eu não preciso assumir o que é dos outros e nem devo assumir o que é dos outros. Eu posso me colocar à disposição para dar uma orientação, para amparar, para fazer alguma coisa, às vezes, quando alguém necessita. Mas cada um tem o seu próprio caminhar, seu caminho a seguir e o seu ritmo que precisa e deve ser respeitado. Assim como a gente tem o nosso, eu tenho o meu. A gente possa dar uma olhada para nós mesmos, nos envolver em amor e perceber que às vezes se equivocar, tá certo, tá tudo bem, é assim mesmo, porque faz parte do nosso crescimento o errar e o aprender.
que eu não preciso ter vergonha e querer esconder, né? Escamotear a realidade para não assumir responsabilidades. Não, eu devo fazer esse processo de crescimento, assumindo a parte que me cabe na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos, na minha saúde, como cidadã, como trabalhadora, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus relacionamentos amorosos, se eu tiver, né? Eu preciso assumir a parte que me cabe e deixar com o outro que é do outro. Lembrando sempre que cada pessoa que passa na nossa vida é a pessoa certa para aquele momento. É a pessoa que tinha aquela lição que a gente precisava aprender. Que cada situação que a gente enfrenta é a situação, é do jeito que foi necessário, é do jeito que pode ser. E que cada um faz tudo aquilo que pode, aquilo que sabe, com aquilo que tem. Então, com esse entendimento, eu me amo, me respeito, sou capaz de assumir responsabilidades. E por me amar e me respeitar, eu consigo respeitar o outro e deixar o outro também com aquilo que é dele. Gente, muito bom ter estado com vocês. Que a gente possa se encontrar de novo logo, logo, tá bom?